É verdade ou mito? Equipe dá mais trabalho do que fazer a comida nos eventos? Isso é verdade. Gente, isso é verdade. É a parte fundamental do evento, é a sua equipe. Porque se você pode estar... Porque a gente tem uma organização. Se você vai atender um evento, você sabe que tem alimentos que você vai manipular antes, um dia antes. Então tá ali fácil, para no dia você não ter contratempos. Mas a equipe, se você não saber fazer uma boa contratação e não saber ter uma boa orientação no horário, tem que lidar com a pessoa, tem que saber lidar. Você não pode chegar ali, ai, fulano, você tem que identificar. Cada uma pessoa tem um perfil. Que nem eu tenho que identificar. Um vai ter perfil, ele é proativo, ele é bom, ele é comunicativo. Eu vou deixar ele lá na rampa, servindo, vou deixar ele como garçom, né? Que às vezes acontece de você contratar uma pessoa para uma função, chegar ali e você fala assim, poxa, me indicaram, só que você vê que o perfil da pessoa não se enquadra ali. E aí você tem que ser muito rápido de remanejar e saber se a pessoa quer, né, aceita também. Ó, te contratei para ser garçom, mas eu tô vendo que você tem um tino maior para a organização interna. Vamos fazer uma troca? Você se importa? E às vezes é bom você ter essa conversa, uma apresentação com a sua equipe antes, para você identificar o que é mais tímido, o que é mais proativo, o que tem aquele serviço mais braçal, porque senão chega na hora você se perde inteiramente. E olha só, e de fato, né? O pouquinho que você falou aqui, a gente acha que, vou contratar no buffet alguma coisa, é só fazer a comida? Não é não, né? Não é só, não. Coisas por trás. Você tem que saber lidar com as pessoas, tanto da sua equipe quanto com o público, porque sempre vem alguém ali agradecer na cozinha, ou alguém de fora quer saber quem é a chefe, e aí você tem que saber lidar tanto com o cliente ali, como com seus funcionários, e tem que ter uma cabeça, porque você não pode ter gargalo de perda. Então você tem que olhar ali, aquela comida tem que estar boa, tem que estar no ponto, tem que estar olhando a segurança da equipe, porque eu priorizo muito isso, né? A questão da segurança, né? Gente, tá usando uma luva? Olha, botou uma luva de aço pra cortar essa carne? Gente, o churrasqueiro tá ali, tá sendo orientado. Então você fica com a cabeça em 1001 lugares. E ao mesmo tempo, os garçons estão sendo simpáticos lá fora, na sala de jantar, tão sorrindo, tão perguntando, tão servindo, tá tendo apoio. Então a gente fica maluquinha. Evento, eu falo, gente, evento, se você não tiver amor, você sai correndo no primeiro. Você tem uma dica para o pessoal, tanto que, né, que talvez tem outros buffets, ou talvez está iniciando também, fazer alguma coisa assim, principalmente nessa organização de mapeamento de garçom? Porque você já foi numa festa que às vezes não chega comida para você, né? Já. Isso é comum demais. Os bolinhos nunca chegam lá? Nunca chega já tá vazio, né? Você fica olhando lá o pessoal saindo da cozinha, você fala, cara, será que vai chegar agora? Será que vai chegar? Chega na mesa do lado, mas não chega em você. Nunca chega a comida, a água, você tá morrendo de sede, né? Sim. Eu já pequei muito nisso, sabe? E aí eu aprendi o quê? Antes de iniciar o evento, as pessoas estão indo pra sala de jantar, né? Ou elas já estão acomodadas numa festa, coloca cada um para uma seção do salão. Você tá trabalhando ali com um evento de 200 pessoas, você tem 6 garçons na praça, porque as mesas geralmente é com 8 cadeiras. Então você coloca, a parte começo é você, meio é você, final é você. Então você divide ali. Então 3 pessoas que tá com a parte de bebidas, 3 garçons são só para bebida. Então, você vai servir só o começo, você só meio e você só fim do salão. Não sobrecarrega o seu garçom. Ele tem uma boa orientação ali nesse sentido. E também o cliente não fica ali, os convidados não ficam à mercê, com sede e com fome. Então isso é muito importante e é a reclamação da maioria dos buffets, né? Todo mundo faz a mesma reclamação. Caramba, eu fui pra um casamento, fui pra uma festa, cheguei lá, não comi, eu não bebi, não chegou. Ou quando chegou frio. Então você pega a dica. Sim, Você olha onde que é a cozinha, já senta perto, pega uma mesa próximo da cozinha. Se sair, você vai ser o primeiro. Mas mapeamento é fundamental, gente. Tanto pra comida quanto pra bebida. Mapear. Pega a sua equipe e coloca a sua responsabilidade, é o começo, meio e fim. Ainda mais quando é evento de 200, 300 pessoas. Não tem como, você tem que mapear o salão. E é isso que a maioria dos buffets não fazem e acaba se queimando, né? Ou tem ambiente, né? Às vezes interno e externo, né? Tem uma área externa, alguma coisa assim. É bom deixar bem frisado, assim, a equipe de dentro, de fora, pra cobrir a necessidade de todos os convidados. Então, antes, vamos dizer assim, entrar em campo, a equipe, todo mundo tá alinhado ali, sabendo o seu lugar.
para que nada falte para os convidados. Geralmente eu peço, vamos por aí, que eu quando eu chego no evento, eu chego 4 horas, 5 horas antes, dependendo do que eu vou fazer. Se eu levo pré-pronto, é uma situação. Se eu tenho que cozinhar lá, e dependendo também do tipo de alimento. Quando você vai servir algo mais sofisticado, uma paella, tem que ter um tempo maior e tem que ser um garçom diferenciado também. Então é bom você orientar. Então a gente anda pelo salão, olha como tá a ornamentação para ter cuidados. Ó, aqui é campo de perigoso, piso elevado, para não cair uma bandeja. Então é bom você mapear e deixar a pessoa conhecer o ambiente onde ela trabalha. Porque quando você anda onde você conhece, não é muito mais fácil? É bem mais tranquilo, né? Então é muito bom fazer isso. Então eu sempre gosto de andar dentro do salão, ou até mesmo de uma casa. Vou fazer um jantar na sua casa. Sempre gosto de falar pro garçom, olha, onde é melhor pra você passar, pra você ir servir, né? Pra fazer a parte de etiqueta correta. Né? E pra conseguir, assim, suprir a necessidade de quem tá ali, né? E aí fica bem mais fácil, porque a pessoa não se cansa. Porque senão, coitado, até o funcionário roda, ele fica daquela pressão aí que começa, né? Moça, não tomei refrigerante. Moça, não tomei água. Moça, tô com fome. Começa as pessoas pedirem. E ali gera uma pressão, né? De quem tá trabalhando. E tem aquela questão também de retirar as coisas já sujas, né? Copo, algum prato, alguma coisa. Aí é né? bom deixar sempre assim, dividido. Eu sempre gosto de deixar a equipe de... vamos servir o jantar agora? Você tá indo com 2 com bebidas, um exemplo. 2 estão indo com a refeição. E aí, dá um prazo, eu já tiro um de cada equipe, porque já supriu a maior parte. E já vem fazendo a retirada, para não sobrecarregar. Porque se você põe tudo de uma vez só para fazer a mesma coisa, você não cobre o evento todo, né? Porque aí, imagina, todo garçom vai servir, depois todo garçom vai retirar. E aí, atrapalha. Então, a gente tem toda essa organização e orientação antes. É tudo mapeado, tem todo um cronograma, né? De funções e tempo. Porque é tempo, né? Geralmente você contrata um buffet, ele fica servindo 4 horas a comida, que é o normal, né? De qualquer buffet. Você tem ali 4 horas servindo, se estende, aí tem a taxa. Então, nesse período de 4 horas, eu quero que todos estejam bem servidos. E não pode ficar aquela sujeira, né? Que passa os vídeos de casamento, de aniversário, aquela montoeira de copo descartável, os pratos com resto de comida. Gente, isso acaba com qualquer cerimônia. Sim. Então, é bom dividir. É sempre bom você ter um garçom, levar... meu evento é para 5 garçons, eu sempre gosto de chamar 6. Sempre ter um a mais. Porque eu vou gastar mais. É necessário às vezes, porque você vai entregar qualidade, né? Eu priorizo não ter reclamações no final. E eu sempre gosto de um feedback dos meus clientes do negativo, porque pra mim o mais importante não é o elogio, é a crítica, porque é nela que eu vou melhorar. Então, assim, com as críticas eu aprendi isso. Eu prefiro ganhar menos e investir num funcionário a mais, nesse sentido. Tanto o interno pra cozinha, porque enquanto tá retirando ali o prato do bolo, que é o final, né? Você sabe que quando serve o bolo, era de ir embora. Você tá tendo o bolo, lembrancinha, já vai embora. Então eu sempre gosto de investir nisso, porque enquanto o pessoal tá lá, eu não vou esperar eles voltarem pra ajudar a organização. Então é bom sempre ter 1, 2 funcionários a mais, porque nem você sofre, não sobrecarrega a sua equipe, e a equipe também começa, você fideliza a sua equipe. Porque é difícil pra quem pega, como a gente conversou nos bastidores, né? 1, 2 eventos no mês. Aí a pessoa às vezes pensa, caramba, é pouco, mas eu vou trabalhar com ela porque é um bom tratamento, né? Ela não sobrecarrega a gente, ela sabe conversar. Porque a maioria das reclamações da parte de funcionários, que eu já fui funcionária de buffet, os escurraços, gente. Olha, eu vou dizer pra você, parabéns, assim, pro tratamento da equipe, porque você fez um mapeamento de comportamental da equipe. Sim. Primeiro, né, nessa questão. Você também trouxe a questão, assim, não de sobrecarga da equipe, de contratar mais para não sobrecarregar também, para poder fidelizar. Porque, assim, eu já conheci muitos donos de buffet, assim, buffet da Tiradentes não, aqui da Timóteo, né? E aí, são sofisticados. Da Timóteo aqui, né? E muita reclamação das próprias pessoas que trabalham, falando assim que não consegue nem comer no evento. Sim. Não fica andando pra ir pra cá, sobrecarrega, e fora que a pessoa fica dando pressão de ter que fazer, não pode ficar parado. Não pode parar um pouco, já, não, você não fez nada, né? Às vezes a pessoa só tá se parando pra respirar, né? Então, assim, parabéns, porque é assim que se fideliza mesmo os seus funcionários, né? Nossa, de verdade, parabéns mesmo. Porque quem empreende, a gente fica no meio, né? Você tem um cliente, você tem seus colaboradores, né? E aqui a gente até conversou, né? Gente, ajuda a outra pessoa a te ajudar, porque às vezes não ajuda, né? Não é só que você tá pagando, mas é organização, né? Avise o quanto antes, né? Porque aí o pessoal vai conseguir examinar o espaço, se puder visitar, chega antes, organiza, né? Tanto na questão de segurança e para os seus convidados também saiam satisfeitos.
Porque não é bacana, né? Eu sou meio traumatizado às vezes com festa, porque assim, às vezes você pensa que você vai casar ou até o seu filho, aí você faz lá um orçamento, não é só você gastar. Aí imagina, você pensou lá, poxa, eu vou gastar lá 5, 6 mil reais ali com uma festinha pro meu filho. E aí depois o pessoal ainda sai reclamando. Ó, e a realidade é que Fala que a menino, cerveja é ruim, não comi certo. direito, eu não sei o quê. Então às vezes você pensa, pô, vou pegar 5 mil reais, eu compro de roupa, levo ele pra passear, que Pensa fica a mesma melhor. coisa. Mas quando a gente pensa de fato no social, família, né? Pô, é bacana você fazer uma festa, né? Poxa, você ter ali aquelas memórias ali. Então é legal. Então pensa, né, bastante nisso daí pra quê? Pra que seja leve, né? Que seja um dia incrível pra você, não só o dia, mas também o pós também, né? Que as pessoas aí possam ficar felizes Sim, com e isso é primordial, né? Eu acho que isso é primordial, essa questão da organização e tratar as pessoas. Hoje em dia, as pessoas esquecem do passado. Antes da gente ser o dono, o chefe, a gente foi o funcionário a maioria das vezes, né? E a gente esquece dos escurrascos que a gente levou. E eu lembro bem, porque eu fui muito humilhada em evento. Então, eu procuro não fazer o mesmo. Mas existem situações que na correria a gente acaba sendo um pouco grossa. Mas eu falo que o importante é saber reconhecer. Saber que você está lidando com um ser humano. Sim. Um desculpa, um por favor, um muito obrigado, não arranca pedaço. Né? A gente é ser humano. E a gente vai de casa e às vezes eu não sei como foi seu dia hoje, como foi o dia da Pri hoje, eu não sei o que vocês passaram. Então às vezes a gente vem, chega, e aí o bom de uma conversa antes é porque é pessoas, né? Sim. Às vezes tá com um filho doente, às vezes tá com o marido. Então a gente deixa um clima leve, pessoas felizes fazem coisas boas. Pessoas tristes e estressadas nunca têm resultado bom. Não ficam, né?